Vamos agora para mais a última parte da aula de escatologia. Vocês perceberam que esse assunto ele é crítico, complicado e vai ficar incompleto. Vai ficar incompleto para que vocês possam dar prosseguimento nas pesquisas de vocês. Falei sobre o julgamento dos pecados, que acontece na cruz. O julgamento da grande tribulação, que é para aqueles que vão ficar para o governo do anticristo. O julgamento das obras cristãs, que acontece no tribunal de Cristo. E agora vamos para mais um julgamento. O que acontece? Jesus volta depois da grande tribulação, ou no final da grande tribulação ele volta, mas aí ele já volta com a igreja daqueles que foram arrebatados e com os ressuscitados. Só que durante a grande tribulação, o que aconteceu com os cristãos que ficaram aqui e que se converteram? Morreram. Vocês têm que entender, aqueles que buscarem suicídio, esses não vão encontrar. Cristo segura a morte. Mas aqueles que forem mortos por amor da palavra de Deus, esses não tem problema, tá? Eles estão aguardando o retorno de Cristo em glória. Morreram, mas estão aguardando. Bom? Estão aguardando. Cristo volta, aí ele ressuscita esses mortos também. Esses que morreram durante a grande tribulação, que foram mortos pelo anticristo. Vai ressuscitá-los também. Ele vai encontrar-se com o Senhor nos ares. E os 144 mil são arrebatados também. Eles são vistos no Monte Sião. Jesus os leva também. E volta em glória. Enoque diz que ele vem com uma miríade de anjos, milhares e milhares de anjos. E a igreja, que somos nós, seus milhares de santos, nós voltamos. Diz que ele prende a besta e o falso profeta, que é o anticristo e o falso profeta, prende esses dois e lança no inferno, que é o lago de fogo. E o diabo, Satanás, a serpente, ele é aprisionado por um anjo. Você vê que as forças dele estão bem debilitadas, né? Porque um anjo consegue fazer essa obra de acorrentar o diabo. O acorrenta e o lança no abismo. O que é o abismo? É uma prisão espiritual. Até eu escrevi isso aqui, ó. Tem só 2 livros, ou 3, né? Que isso aqui, eu estou lendo ele. Nesse daqui eu explico, na questão do milênio, ó, Lúcifer e o anticristo, que o diabo ele é aprisionado por uma corrente e ele é colocado numa prisão espiritual invisível ou secreta. Deus vai aprisionar o diabo numa prisão secreta, para que nenhum anjo consiga encontrá-lo depois, porque vai se iniciar o milênio. Milênios são 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra. Só que tem um punhado de gente, seres humanos, que não vão ser mortos. Eles vão sobreviver para a grande tribulação. Só que eles também não serão arrebatados. Eles não são 144 mil, não são as 2 testemunhas, mas são pessoas que se converteram a Cristo na tribulação e que não foram mortos. A grande maioria que se converter vai ser morto, tá? Milhares e milhares de mortos. João, ele teve uma visão e foi perguntado para ele assim: quem são essas pessoas e de onde vieram? João disse: não sei, o Senhor sabe. E o anjo fala: estes são os que vieram de grande tribulação, os quais lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas vai ser morto assim muita gente na grande tribulação, e que vai ser salvo, e que precisa ser ressuscitado. Mas só que tem gente que não vai ser morto, vai ser perseguido e vai passar toda a grande tribulação. Cristo volta. Aí é o julgamento da besta e do falso profeta. Eles são lançados no lago de fogo vivos. Lago de fogo é o inferno, tá? O Hades, mundo dos mortos, não é o inferno. O Hades, a gente viu aqui na aula passada, ele é o mundo dos mortos, e que ele tem alguns lugares que eles são lugares diferentes, são ambientes diferentes, tá? Tem aqueles ambientes que são mais atormentadores, como o ambiente do Rick e Lázaro, e tem outros que não são tão atormentadores assim. São lugares diferentes. Isso é o mundo dos mortos. Está todo mundo lá, desde do primeiro lá, do tempo de Caim, até o pessoal que está sendo velado hoje, tá? Tá todo mundo ali. Só que é um mundo gigantesco, espiritual enorme, e todo dividido em ambientes diferentes. Não é o inferno. O inferno é o lago de fogo. E a Bíblia chama de lago de fogo porque ele é comparado com o vale de Inom, que era um lixo, um crematório
que havia do lado de fora da cidade. Nesse crematório era queimado o lixo de dia e de noite. O crematório ele era alimentado por lixo mesmo, o lixo da cidade, e de vez em quando as pessoas jogavam os mortos ali. Corpo de pessoas leprosas, doenças infecciosas, as pessoas jogavam os mortos ali mesmo. Crianças que morreram prematuramente, os judeus era terrível, tá bom? Cristo pega esse vale de Inom e chama de Guiena. Guiena. A Guiena é o inferno, é o símbolo do inferno, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. E qual é o problema do inferno? Ele é alimentado pelas almas dos pecadores. As almas dos pecadores alimentam o fogo do inferno. Só que o inferno não foi inaugurado ainda. Vai ser inaugurado com o falso profeta e o anticristo. O diabo será aprisionado nessa prisão chamada de abismo. A palavra abismo significa poço sem fundo. É um lugar onde ele vai ficar escorregando, caindo durante 1000 anos. Não tem chão, então ele não vai poder se apoiar. E as asas dele lá não vai servir para nada, porque não é o céu. A asa só serve para o céu, é o abismo mesmo. E o bicho cai. Só que ninguém vai saber onde é. Ninguém vai saber, é um segredo de Deus. Porque a Bíblia diz que é colocado selo sobre ele. E aí eu vou dizer para os irmãos, quando vocês estiverem lendo o Apocalipse, não tenham pressa, tá? Vai lá e anota detalhe por detalhe. É formação teológica. Vocês estão se formando para isso. Então não tenha pressa. Colocou selo sobre ele, quer dizer, escondeu a porta. Escondeu. Ele vai ser jogado lá e só Deus vai saber. Nem o anjo que aprisionou ele vai saber onde que é. E o detalhe é que não tem chave pelo lado de dentro também. O demônio vai ficar preso lá. Com mais quem? Com mais ninguém, tá? É só ele sozinho. Ah, mas e aqueles outros anjos que pecaram antes do diabo? Eles estão presos no Tártaro. O Tártaro não é o abismo. E o Tártaro não é o Hades. O Tártaro é uma outra prisão. Lá existem milhares de anjos que foram presos também. Pelo menos 7, diz o livro de Enoque, né? Só que a gente não tem como afirmar a quantidade exata. Mas não é o Tártaro, é o abismo. Ele está preso no abismo, solitariamente, por 1000 anos. Enquanto isso, o milênio vai acontecer aqui na Terra. A Terra vai ser renovada. O punhado de gente que ficou vai populacionar a Terra de novo. Os animais que sobreviveram também vão populacionar a Terra. A maldição será retirada. Cristo vai restaurar e vai haver assim... hoje existe uma tampa espiritual aqui. Por isso que a gente não enxerga o céu. Essa tampa espiritual impede a gente de ver os anjos e ver Deus. No milênio a tampa vai ser tirada. Não significa que vai dar para ir de avião para lá, nem de foguete, nem de nave espacial. É um mundo espiritual. Como que a gente sabe disso? Você lê o Antigo Testamento e lá no Antigo Testamento o que o Eliseu orou? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí quando Deus abre os olhos do moço, o que ele vê? O monte está tomado de anjos. E assim é hoje também. Está tomado de anjos. E aqui estão os anjos, só que a gente está sem os óculos espirituais. Por isso, não vê nenhum. Nem é para eles aparecerem mesmo. Só quando Deus mandar. E o reino de Deus é a mesma coisa. Só que o autor aos Hebreus, ele falou para a gente o seguinte, capítulo 11, ele diz: nós, irmãos, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que significa? A nossa vida é um livro aberto diante dos céus, tá? É um livro aberto, não tem tampa do céu para cá, tem tampa daqui para lá, mas de lá para cá é um espetáculo só. Paulo fala, espetáculo dos homens e dos anjos, a nossa vida, tá bem? Então, de lá para cá está tudo visível, tudo visível. No milênio a tampa é tirada. E aí, do jeito que nós somos vistos, também quem ficar aqui verá. E da onde quer que a pessoa estiver, ela vai olhar e vai enxergar Jerusalém, a Jerusalém celestial, que vai estar exatamente no lugar onde está a Jerusalém terrestre hoje. Só que não vai dar para ir de avião para Jerusalém celestial. Só que eu vou estar olhando daqui, eu olho hoje e não vejo a Jerusalém celestial. A pessoa, o céu de Israel, não dá para ver. Só que no milênio, a Jerusalém será visível de qualquer canto do mundo. Qualquer canto do mundo, visível, porque é uma Jerusalém espiritual.
que também é chamado de Monte Sião. E vai se cumprir a profecia de Oséias e Isaías, que diz que as pessoas vão sair das suas nações e vão até a Jerusalém física, porque de lá sairá a palavra do Senhor e a lei do Senhor. Nós estaremos morando na Nova Jerusalém, junto com os anjos, junto com os santos do Antigo e do Novo Testamento, e nós seremos os governadores do milênio, os governantes do milênio. Mas não é um governo político, entendeu? Eu mando e ninguém tasca. Ensinadores de Deus, todos serão ensinados por Deus, é a nossa missão. Cada um de nós vai ter a sua própria jurisdição, por assim dizer, seu próprio território, seu próprio povo para ensinar. Mas nós vamos estar morando na Jerusalém celestial e ensinando as leis do Senhor por aqui, para o pessoal do milênio, que vai nascer e vai morrer assim, com 1000 anos de idade, 900 anos. A morte vai ser uma coisa extinta durante o milênio, diz o profeta Isaías. Isaías diz: os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Está falando de longevidade, é 1000 anos mesmo, é não morrer no milênio. E se alguém pecar no milênio, é amaldiçoado, mas não morre. Então, o Isaías fala: aquele que pecar no santo monte do Senhor será amaldiçoado a partir dos 100 anos. Quer dizer, 100 anos de isenção. A partir dos 100 anos começa a contar. Significa que vai haver alguns pecados sim, no milênio. Aonde tem lei, tem pecado. Tem um pessoal que a natureza humana vai induzir ao pecado. E quando chega no fim dos 1000 anos, aí Deus vai liberar Satanás do abismo. Não é que um anjo vem e abre a porta e o diabo sai. Aí diz: e ele será solto. De repente o cidadão está caindo, quando acabar os 1000 anos, que para ele vai passar uma eternidade, né? Você imagina você estar caindo por 1000 anos no buraco escuro, sem ver ninguém e ouvir ninguém, a eternidade toda. Aí de repente, acabou os 1000 anos, ele aparece na terra, ele sai da prisão dele. E quando ele sai, o que o capeta vai começar a fazer? Tudo de novo. Só que é só ele sozinho, não é ele e os demônios. Tudo de novo. E a gente pergunta: mas será que as pessoas vivendo no milênio, com saúde, paz, prosperidade, Cristo, Nova Jerusalém, será que esse pessoal vai ser tentado pelo diabo? Aí a surpresa: vai ser tentado e vai ceder o emprego ao diabo, porque diz que eles vão se ajuntar à semelhança de Gog e Magog, que diz que são como a areia que está no mar. Os filhos do milênio que nunca foram tentados pelo diabo, quando o bicho aparecer, vai estar por aqui de reino de Deus. Aguento mais santidade, justiça, paz, alegria, saúde. E a lenda do diabo? Era lenda, mas agora é realidade. E aí diz que ele sai a enganar todas as pessoas do milênio, ele pessoalmente. Aí é aquele efeito dominó. Está aqui, não é tudo aquilo. Aquele Satã lá, coitado do diabo, foi preso lá. Então está liberado, e ele vai enganar e vai reunir as pessoas para a última batalha, que não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é na volta de Jesus. A batalha do Gog e Magog é depois que ele sai da prisão de 1000 anos. E diz que ele consegue reunir os povos da terra e vão contra o Monte Santo do Senhor, que é a Jerusalém Celestial. Aí a gente fica imaginando, né, a tecnologia que não vai ter naquele tempo para poder invadir o reino de Deus, né? Mas diz que naquela hora que eles cercam o arraial dos santos, toda a terra desse monte de gente aí corrompido, naquela hora um fogo desce sobre a terra. É naquela hora que se cumpre a palavra do apóstolo Pedro: os céus são varridos, tá bom? Fogo cai do céu, os elementos da natureza vão se dissolver todo. Naquela hora Deus vai queimar o mundo literalmente. Acabou, os céus e a terra passarão, disse Jesus. Passará no final do milênio, passará. Essa terra só está aqui para testar a gente. Chegou no final, aí cai fogo do céu, consome a todos, diz o Apocalipse. Fogo do céu vai consumir a todos, todos. E aí todo mundo morto agora, todo mundo morto. Pensamos que aqueles que forem salvos, né, depois do milênio, não vão ser alcançados pelo fogo, vão ser glorificados.
Mas a cena seguinte é apavorante, porque o diabo que os enganava, diz, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre junto com a besta e o falso profeta, que já estavam lá há 1000 anos no inferno. Aí a terceira pessoa que vai é o diabo, a terceira. E os mortos? Agora vem o juízo dos mortos, e aqui está o julgamento do grande trono branco, que é apavorante. E por que é apavorante? Porque diz que o Hades entrega os mortos que nele há, desde o camarada lá do templo lá do Lameque. Sabe quando o Lameque matou? Matei um cara porque me pisou e o outro porque me feriu, né? Aí tá lá no lago de fogo, no Hades, sai de lá, até o último rebelde do milênio, e vi todos os mortos. Só que aí já não fala dos vivos, não está falando dos vivos, está falando dos mortos. São aqueles que foram para o Hades, mundo dos mortos. E o Hades dos mortos que nele havia é gente que não acaba mais. E o mar também deu os mortos que nele havia. O mar aí é abismo, né? Os mortos que nele havia. E vi todos os mortos. Aí ele fala todos, os grandes e pequenos, quer dizer, quem liderou e quem foi liderado, quem foi escravo e o escravizador, tá? Os donos do mundo e os coitados. Vi todos os mortos. E a cena seguinte: e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, cada um por suas obras, de acordo com o que estavam escritos nos livros. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde vai ficar para sempre. Não tem salvação. Bem, quem são os livros que foram abertos? Jesus, ele disse: bom, eu vou dizer para vocês que no juízo final, os ninivitas se levantarão com esta geração e os condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha de Sabá, ou a rainha do meio-dia, se levantará com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Que os livros das obras, eles representam as testemunhas, tá? As pessoas que foram salvas. Esses são os livros das obras. A Bíblia estará presente lá, o livro de Moisés, Isaías, Jeremias, a Bíblia estará presente lá, mas Isaías estará presente em pessoa, Jeremias estará presente, Moisés estará presente. Cristo disse para os judeus: não pense que eu vos acusarei perante o Pai. Não, quem vos acusa é Moisés, em quem vós confiais. Moisés vai estar lá no dia do juízo. Vou julgar, porque eu escrevi, eu ensinei, ele como testemunha. Moisés e todos os profetas que escreveram. Isaías escreve assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Buscai no livro do Senhor e lede. A Bíblia estará presente lá. Mas que Bíblia estará presente? Quem escreveu a Bíblia. Paulo estará presente, João, Tiago, a turma estará lá. Eu escrevi. E aí, Rogério, você pregou. Se eu estiver lá no trono branco, qual é o problema se eu estiver no trono branco? Se eu estiver no trono branco é porque eu não sou crente. Porque o trono branco não é para os crentes. Para os crentes é o tribunal de Cristo. O trono branco é para os não crentes. E aqueles que foram mortos durante a grande tribulação? A Bíblia diz: viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, nem passaram pelo tribunal de Cristo. Mas e o galardão deles? O galardão deles é a vida, tá? É a coroa da vida. Esse é o galardão deles, é a salvação. Vocês estão acompanhando? O grande trono branco, aí a Bíblia diz: não se achou lugar nem no céu e nem na terra, porque não tem céu e terra, não tem. É um trono, Cristo assentado no trono, é Ele também. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. É Cristo assentado no trono, e a turma toda sendo entrevistada por Jesus. Porque quem é o livro da vida? Jesus é o livro da vida, tá? Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E todo aquele que não confessou Jesus diante dos homens, não pode ser confessado diante do Pai. O camarada passou 1000 anos lá no
no Hades, por exemplo, ou desde o começo da terra. Chegou agora diante de Cristo, no grande trono branco. As testemunhas vão aparecer diante deles. E aí Jesus diz: e condenarão esta geração, porque não creram. Não creram. E é por isso que a escatologia, na sua grande maioria, não crê e não ensina salvação pós-morte. A teologia evangélica, na sua esmagadora maioria, não crê na salvação no grande trono branco. Não crê e não ensina. Algum outro evangélico pode ter ousadia, né? Afinal de contas, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, disse: quando os gentios eles forem ser julgados, eles vão ser julgados de acordo com a lei que está no coração deles, porque a lei está escrita no coração das pessoas, mesmo aquelas que não ouviram o evangelho, e cada um vai ser julgado de acordo com a luz que recebeu. Buda, por exemplo, Confúcio, né? A Madre Teresa de Calcutá, nós não sabemos quem vai participar do grande trono branco. Só que dificilmente um teólogo evangélico vai arriscar dizer que tem salvação lá no grande trono branco, porque ali Cristo ele é o juiz dos vivos e dos mortos, ele não é o advogado. Abriu-se o livro, e abriu-se o livro da vida, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será lançado. A dedução é: se não me confessou diante dos homens, se o teu nome não está em mim, porque Cristo é o livro da vida, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Aí meus filhos perguntam, né? Algumas das vezes para mim, eu falo o seguinte: olha, a pessoa que passar 1000 anos, se não participar da primeira ressurreição, vai ficar 1000 anos a mais no inferno, no Hades, né? E esses 1000 anos a mais ainda vai aparecer no grande trono branco, e lá no grande trono branco vai ser lançado no lago de fogo e ficar com o diabo, o falso profeta e o anticristo, atormentados por toda a eternidade. É apavorante? É um terrorismo psicológico? É uma história ruim essa daí? É uma verdade incontestável? Vai acontecer? Bom, aí tem um teólogo que ele fala o seguinte: Deus, ele pode não levar para o céu, tá bem? Mas ele vai restaurar a alma daqueles que não vão entrar no céu, mas que vão ter uma espécie de subglória, abaixo da glória. Não vão participar da eternidade juntamente conosco, só que eles não são tão perversos quanto o diabo para serem jogados no lago de fogo. Só que isso aí é uma invenção dele, tá? É uma ideia dele. O Champlin diz isso. São os restauracionistas. Os restauracionistas acreditam assim: mesmo que a pessoa não tenha servido a Deus durante a vida, como ela foi para o mundo dos mortos, o Hades, ela não foi julgada ainda. E para que ela vai ter que ser julgada se ela já está condenada? Não tem lógica isso aí. Se ela vai ser julgada, é a oportunidade dela ser absolvida, e Cristo pode absolvê-la e restaurá-la para que ela viva num andar abaixo. Mais ou menos isso. Restauracionismo. Champlin ensina isso. Existe uma outra turma que fala: não. É o seguinte: no final vai acontecer o universalismo. Todos serão salvos. Todos. Os universalistas acreditam: todos serão salvos. Porque senão o pecado vence. Se Deus não puder salvar todos, o pecado vence. Universalistas. E vai salvar a todos, inclusive o diabo, porque o diabo é vítima, ou ele foi usado pelo mal, mas ele vai ser salvo também, o diabo. Mas aí ele já não vai ser mais diabo, tá? Ele vai ser um anjo, um anjo de Deus. Isso aí são os universalistas. E existem os fundamentalistas. Os fundamentalistas dizem: não. Foi lá para o trono branco, acabou, não tem salvação. Salvação é em vida. Só que o apóstolo Paulo fala de um tal de um batismo pelos mortos, que a gente não tem nem ideia o que significa isso, que a gente não pratica. Mas existe uma fé na igreja de Corinto de que o Gilson morreu, mas eu vou me batizar pelo Gilson e vou tirar a alma dele se ele estiver condenado. Tinha que ser você, tá? Ocupou a primeira fila. A Helene não, né? Vocês entenderam? Quer dizer que a interpretação é difícil. A interpretação é difícil.
mas vai ter um juízo chamado Grande Trono Branco. E ainda existe um pessoal que fala que Grande Trono Branco, Tribunal de Cristo e o juízo da cruz é um julgamento só. Então é o mesmo julgamento, que é o juízo final para todo mundo. Não tem Tribunal de Cristo separado para crente coisa nenhuma, é invenção de teólogo. Eu tinha que guardar essa para o final, né? Estava tão resolvido. Tá bem, obrigado pessoal.